Fala pessoal, já vamos tirar o elefante da sala. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta, estou me recuperando de uma gripe aqui, tá? Então a minha voz está um pouco diferente. Então se vocês pensarem em deixar nos comentários, ai que estranho, será que isso aí, o deepfake tá quebrado, não sei o que, ao invés de fazer isso, vocês dão um like, se inscrevem e daí pode deixar o comentário depois, eu me divirto com esse tipo de comentário. O que é o vídeo de hoje? Hoje é um pouco mais descontraído, nós vamos ver algumas notícias que são engraçadas, são interessantes, algumas coisas que eu fui guardando durante o tempo pra gente conversar aqui um pouquinho junto e não tinha encontrado um espaço pra gente falar. Então vai ser isso, nós vamos falar sobre câmera no vaso sanitário, nós vamos falar sobre alguns jogos clássicos tendo seu código-fonte liberado, nós vamos falar sobre eleição de criptólogos que deu errado. Vocês vão ver, somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Nós nos vemos no vídeo. Então, de novo, eu tirei aqui da newsletter do Philippe Deschamps essa notícia que eu já tinha visto há um tempinho e eu queria trazer para comentar. E quem segue o canal há um pouquinho mais de tempo provavelmente sabe o que eu vou comentar, mais ou menos. E o título que eu coloquei aqui é, interface de usuário, experiência de usuário de segurança, de novo. Por quê? Organização de pesquisa em criptologia cancela resultado da sua eleição anual de liderança após perder chave de descriptografia. Segundo a International Association of Cryptology Research, os resultados estavam armazenados em um sistema que utiliza criptografia para registrar os votos. 3 curadores detinham, cada um terço do material criptográfico da chave necessário para descriptografar os votos, mas um deles perdeu sua parte de forma irrecuperável. Ele renunciou ao cargo e foi substituído. E daí eu trouxe a matéria do Ars Technica, que é bem interessante ler, né? E eu gosto que quando os jornalistas tiram sarro da situação, assim, é de quebrar o coração, tá ligado? Até os jornalistas estão trolando. Porque a matéria é, ups, criptógrafos têm que cancelar a eleição depois de perderem a chave, né? E assim, pessoal, o que eu sempre falo? Por incrível que pareça, eu amo a área de criptografia, eu amo sistemas de consenso, toda a base do que é usado para construir Bitcoin, blockchain. Eu, inclusive, eventualmente quero fazer um vídeo mais novo e atualizado de um vídeo clássico que eu fiz antes, que tinha o canal Teclas, explicando como é que funciona Bitcoin, blockchain, assim, eu acho muito legal. O que eu não gosto? É que essas pessoas elas tendem a supervalorizar o papel da tecnologia e desvalorizar o papel das relações humanas, todos os problemas que a gente tem da organização humana. Porque, segundo eles, a perda da chave é um erro honesto, humano, porém infeliz, né? Eles falam unfortunate human mistake, uma coisa assim. E é isso que eu tô sempre tentando dizer pra gente, pessoal. Já que a gente não vai deixar de ser humano, e daí, se me permitem ser chato, né, comunista aqui, já que, na realidade, o humano não é essa coisa etérea, o humano, ele é formado materialmente, historicamente e dialeticamente. Me desculpe, eu até botei ali no roteiro. Já que as pessoas, elas são condicionadas pelo ambiente, pela pressão econômica, por vários outros aspectos que estão fora da tecnologia, isso tem que ser um aspecto central do estudo da segurança e criptografia. E muita gente estuda isso, tá? Eu tô falando isso, muita gente estuda isso. Mas quando acontece esse tipo de coisa, e é engraçado, a gente pode apontar o fato que eu sempre acho que os pesquisadores e desenvolvedores, talvez desenvolvedores principalmente desse tipo de ferramenta, eles tinham que passar uma temporada perto dos usuários desse sistema, principalmente os usuários mais vulneráveis, ou seja, os usuários que estão tentando organizar algum tipo de grupo, organização que vai estar passando por pressão de governos, que vai estar sendo perseguido, que precise dessa criptografia com mais segurança. É o papel, né, digamos assim, dos pesquisadores, dos desenvolvedores buscarem a prática e buscarem algo que funciona na vida real. Eles precisam, agir sobre o mundo e tentar criar uma coisa que vai poder ser usada pelas pessoas em geral. Então, esse é sempre o chamado que eu tô fazendo pra vocês. Então, eu adoro essa área. Eu acho muito interessante essa pesquisa, mas quando acontecem essas coisas, a gente aponta. Que engraçado, né? Por favor, pessoal, se aproximem, voltem para as bases, né? E façam criptografia para as massas. Eu acho que é isso que eu quero dizer sempre. Mas é isso que eu queria dizer sobre essa história. É bem interessante, dei uma lida depois. Essa aqui, pessoal, essa aqui me pegou, tá? Então eu vou ler de novo aqui a chamadinha que saiu na newsletter de Philippe Deschamps. Empresa que criou câmera que encaixa na borda do vaso sanitário para analisar saúde intestinal. Admite que consegue descriptografar e analisar dados de usuários. Na época em que o Decoda da Kohler foi anunciado, foi dito que o aparelho utilizava criptografia de ponta a ponta. No entanto, segundo um consumidor de tecnologia independente, a outra ponta da criptografia é a própria empresa. E o que eles chamam de encriptação end-to-end, né, de ponta a ponta, é na verdade criptografia HTTPS entre o aplicativo e o servidor.
Então, pra humanizar isso aqui, né? A criptografia de ponta a ponta quer dizer que apenas uma ponta, e essa ponta não é a tua bunda no vaso, né? Desculpem a piadinha aqui. Apenas uma ponta, por exemplo, o teu celular, e a outra ponta, por exemplo, o celular da pessoa que tu mandou a mensagem, podem ler a mensagem. Ela não é acessível durante o seu tráfego e ela não é acessível dentro do servidor da empresa. Então, né, a princípio, um aplicativo como o WhatsApp, salvo alguma interferência da Meta, algum tipo de backdoor que a Meta possa botar lá, e isso é possível, mas a princípio, vendo o protocolo e como o aplicativo funciona, as mensagens do WhatsApp não podem ser lidas pelo Facebook, pois é encriptação ponta a ponta. Quando um site tem um cadeadinho, o que eu mando do meu computador vai encriptado o caminho inteiro, mas quando ele chega lá no site, ele consegue ver todas essas informações. As informações estão legíveis lá no site. E era esse cadeadinho que tinha. Tinha um cadeadinho entre a tua privada e o servidor da empresa, porém no servidor da empresa dava para ler essas mensagens. E daí eu trouxe a matéria aqui também e eu me diverti lendo essa matéria. Eu achei engraçado. Então eu vou trazer aqui essa partezinha que é logo no início da matéria, tá? Que eu tirei para vocês darem uma apreciada. Antecipando as preocupações com a privacidade, a Kohler afirmou em seu site que os sensores da Decoda só monitoram o interior do vaso sanitário e alegou que todos os dados são protegidos com criptografia de ponta a ponta, entre aspas. O uso da expressão criptografia de ponta a ponta pela empresa, no entanto, está incorreto, como apontou o pesquisador de segurança Simon Foundry Tatler em uma postagem de blog na terça-feira. Ao ler a política de privacidade da Kohler, fica claro que a empresa se refere ao tipo de criptografia que protege os dados durante a transmissão pela internet, conhecido como criptografia TLS, a mesma que alimenta os sites HTTPS. Basicamente o que eu disse, né? E daí, assim, como geralmente eu gosto de trazer um assunto pra dar uma moral da história, pra vocês poderem, né, ver uma coisa a mais e não só ficar dizendo, hahaha, o vaso tava te espionando, a gente sempre fala, na maioria dos casos hoje, nesse capitalismo que transformou em mercadoria os nossos dados, o produto da empresa é os seus dados, ela está agregando isso para poder vender, para poder ganhar dinheiro com isso de alguma maneira. Então, geralmente, todos esses produtos smart, eles vão estar te cobrando duas vezes, tá? Em alguns casos, eles vão estar te dando quase de graça, que nem tinha aquela TV com propaganda embaixo e tal. Mas, nesse caso, nós vamos até ver quanto é que custava essa câmera, quanto é que custa essa câmera de vaso sanitário, né? Mas, além de tudo, por guardarem os teus dados e isso não ser muito transparente, eles estão expondo a privacidade de vocês a vazamentos e atores maliciosos até mesmo dentro da empresa, tá? Então, isso é extremamente importante da gente pensar para não consumir esse tipo de produto smart, sabe? Às vezes tem aquela coisa, eu posso consumir a tecnologia de uma maneira crítica e tal, mas eu, sinceramente, não vejo por que a gente tem que ter uma câmera que faz o tracking da minha fauna intestinal e isso tem que ser feito por uma empresa de terceiros. Sim, talvez tenha casos médicos que as pessoas precisem disso, como parte de um estudo, mas acho que vocês entendem, né? Não deveria ser um produto que uma pessoa aleatória quer comprar e dizer, que legal, eu posso monitorar a minha fauna intestinal por meio dessa câmera de uma empresa que está vendendo meus dados. E tem mais, gente. Essa merda potencialmente está treinando IA, tá? Tirado do artigo aqui. O pesquisador de segurança também apontou que, considerando que a Kohler pode acessar os dados dos clientes em seus servidores, é possível que a empresa esteja usando fotos das tigelas dos clientes. A tigela foi a tradução, é bom, né? A foto dos vasos dos clientes para treinar a IA. Citando outra resposta do representante da empresa, o pesquisador foi informado de que os algoritmos da Kohler são treinados apenas com dados anonimizados. E daí, pulando um pouco mais para frente, tem assim, se o usuário der seu consentimento, o que é opcional, a Kohler Health poderá anonimizar os dados e usá-los para treinar a IA que impulsiona nosso produto, disse Lynn, que é uma representante da empresa. Essa caixa de seleção de consentimento é exibida no aplicativo da Kohler Health, é opcional e não vem pré-selecionada. Não fizeram mais do que obrigação, né? E daí algo que é engraçado também, que é, após a publicação dessa matéria, a Kohler atualizou seu site para remover as menções à criptografia de ponta a ponta. A página do produto Decoda agora afirma que o produto utiliza criptografia de dados em repouso e em trânsito. Então eu imagino que os dados, eles estão dizendo que no dispositivo eles estão criptografados e quando eles vão até o servidor deles estão criptografados, ou seja, basicamente o que o pesquisador disse, né? E pessoal, tudo isso por apenas $600. A Decoda custa $600, mas calma, não acaba por aí. Mais uma assinatura obrigatória de pelo menos $6,99 por mês. É mole essa merda? Pessoal, e daí eu já vou aproveitar, desculpem pelo assunto escatológico, eu quero recomendar um canal que fala sobre esses assuntos, que é Catarina Dória, ela é brasileira.
E ela faz vídeos em inglês. E daí eu vi um vídeo dela no Instagram, me passaram, e eu disse assim, que sotaque, né? Será que ela é brasileira? E daí depois eu vi o nome, ela é brasileira. Ela fez esse vídeo especificamente sobre esse tipo de assunto mais geral, que é, você nunca deveria confiar nas câmeras de segurança que você compra para sua casa. E ela tá denunciando um grande problema, que é todas essas empresas que vendem as câmeras prontinhas de segurança, que daí tem um aplicativo e deixa tu ver as câmeras da tua casa e agregar elas funcionam nesse mesmo modelo, que é o modelo que as câmeras filmam a tua casa, mandam para um servidor e essa empresa, né, agrega elas dentro de um produto, o que cria a possibilidade dessas empresas espionarem tudo que vocês estão fazendo, e não só cria a possibilidade, na maior parte dos termos de uso dessas empresas está bem claro que elas podem usar dados de localização, dados de imagem, todo esse tipo de coisa, que seja para treinar IA, que seja para vender sobre teus hábitos e tal. Então, se vocês querem muito, né, ter um sistema de câmeras, procurem alguma que não tenha esse tipo de integração, que tenha privacidade. Eu, sinceramente, não conheço muito sobre isso. Se eu quisesse construir uma, eu ia fazer uma quase na mão. Eu ia comprar algumas daquelas câmeras bem simples, ia ligar elas na rede e tal. É o que eu preferiria fazer isso, mas eu recomendo o vídeo dela porque ela explora bem essa questão e vários outros. Elas têm feito vídeos sobre inteligência artificial, sobre privacidade. Então, sempre que eu vejo alguém fazendo um trabalho maneiro, eu acho legal recomendar. E sendo brasileira, né, muito melhor ainda. Então fica aqui a recomendação dela. Vai estar o link nos roteiros também. E agora eu prometi que ia ter alguma notícia boa. Essa notícia é boa. Microsoft torna jogos Zork 1, 2 e 3 open source sob a licença MIT. Os títulos foram lançados no fim dos anos 70 e início dos anos 80 para computadores da época. A abertura do código é resultado de esforço conjunto das equipes da Xbox, da Activision, do escritório de programas de código aberto da Microsoft e do arquivista digital do Internet Archive, Jason Scott. Os projetos podem ser conferidos nos repositórios Zork 1, Zork 2 e Zork 3 da conta Historical Source no GitHub. Eu trouxe aqui para vocês a conta do GitHub, né? Quem não tá ligado, o Zork, eu lembro muito bem, eu já falei pra vocês do Raul Weber, né? O meu professor que já é falecido, eu fiz um vídeo até mostrando ele, contando várias histórias. Ele falava muito desse jogo. Ele era, enfim, um cara muito nerdão e tal, e daí eu lembro nas aulas dele citar às vezes esse jogo. E eu dei uma olhada depois, né? Ele era um jogo de aventura totalmente baseado em texto. Então, era uma questão de... O jogo perguntava, você está dentro de uma sala totalmente escura. E daí tu diz, eu quero tentar ligar a luz. Daí, tipo... Não tem nenhuma maneira de ligar a luz. Ele te dizia assim, quero tentar andar pra esquerda. Não tem caminho pra andar pra esquerda. Esse tipo de coisa assim. E esse jogo é muito interessante porque ele é meio precursor de vários outros estilos. Até hoje, com as LLMs, o pessoal começou... Às vezes tu pode pedir, por exemplo, pra uma LLM simular que tá jogando Zork contigo e ela vai gerando em tempo real, aventura, esse tipo de coisa. Foi um negócio que pra época foi muito inovador mesmo. E eu achei maneiro ver o código, principalmente porque, tá? Lendo o repositório do Zork 1 lá, eles falam dos arquivos que estão lá no README, e eles falam que ele é escrito em ZIL, que é Zork Implementation Language, tá? É uma linguagem específica que eles criaram pro jogo, que é uma refatoração de uma MDL que se chama Muddle, também não tinha ouvido falar de nenhuma dessas, que é ela mesma um dialeto de Lisp. Essa eu tinha ouvido falar, uma das primeiras linguagens funcionais que é o inferno dos parênteses e tal, e que é muito usado para tu criar subdialetos e sublinguagens. E daí eu queria dar uma olhada como é que é o código, tá ligado? E eu cliquei aqui, ó. Esse aqui é o main, gmain.zil. E daí eu tava dando uma olhada no código aqui. Entendo isso, ó. Aqui parece a definição de constantes, ó. Com a sintaxe entre maior e menor. Rotina main loop. Tem essa auxiliar trash. Será que é uma variável? Eu não sei, porque... Achei que talvez não deveria ter variável, mas isso deve ser uma variação de Lisp que tem variável. Enfim, eu não vou ficar lendo o código aqui, mas olha só que interessante. E daí, eventualmente, aqui... ó, tem essa... Parece que é uma função tel que imprime texto, ó. Está escuro demais para ver. Isso aqui é uma das respostas padrão quando tu tenta... pede para ver uma coisa que não consegue. Não é claro ao que você está se referenciando e tal. Achei muito maneiro esse código, adoraria dar uma olhada, tentar compilar, né, e rodar esse jogo. Talvez é uma coisa que a gente possa fazer no momento mais lúdico, quando a gente estiver numa live, alguma coisa assim. E daí, lembrando pra vocês, então eu vou deixar esse link na descrição também, mas o roteiro vai estar na descrição e daí vocês podem achar esse link ali. Eu fiz um formulário que eu anunciei há um tempo atrás pra vocês me recomendarem projetos interessantes, jogos, coisas que vocês acham que seriam divertidas pra gente dar uma olhada, pra gente tentar, agora no final do ano, ou talvez no início do ano que vem, fazer uns dias mais lúdicos em que a gente comenta jogos, em que a gente talvez olhe jogos indies brasileiros, faça
resenha deles, esse tipo de coisa. Então, já que a gente falou de uma coisa mais leve, aproveitem e deem uma olhada nesse link aqui também. E a última notícia, que eu não sei se é boa, não sei se é droga, não sei se é salada, ela não fede nem cheira, mas essa notícia pra mim é nostálgica, porque eu falei sobre uma coisa muito parecida num dos primeiros vídeos do canal, talvez seja um dos primeiros cortes do canal, eu não lembro, mas eu lembro que foi na época que eu comecei a falar com o Pedro, que é o cara que tá editando as thumbnails hoje, e eu lembro da gente tentando fazer um thumbnail sobre esse assunto. O que que é, tá? É uma notícia nova sobre o mesmo assunto que é um dos primeiros vídeos do canal. Norte-americanos recorrem à mineração de moedas digitais para aquecer casas no inverno. Enquanto alguns utilizam aparelhos dedicados como Head Trill de $900, outros instalam mineradoras domésticas em áreas como sótãos, redirecionando o ar quente pela ventilação. Especialistas, no entanto, afirmam que as chances desses dispositivos minerarem um bloco de Bitcoin são quase nulas, funcionando apenas como aquecedores comuns. E daí eu trouxe aqui a notícia. E a notícia diz basicamente isso. O que eu gosto que a CNBC tem feito é que eles botam os pontos principais da notícia no topo da notícia, e daí, ao invés da pessoa entrar, ver que o artigo é muito grande e só de ficar com a manchete, a pessoa fica com o resumo dos pontos, tá? É muito bom. Então o resumo dos pontos é muito parecido com o que o Deschamps botou ali, mas eu tirei aqui alguns exemplos de dois tipos de pessoa que eles entrevistaram. Eles entrevistaram os haters, que são os especialistas, tá ligado? E, inclusive os especialistas que não têm uma empresa que tá vendendo esse tipo de coisa. O que que eles disseram? Os dispositivos de aquecimento Bitcoin que vi parecem ser simples aquecedores que usam sua própria eletricidade para aquecer o ambiente, o que não é uma forma eficiente de aquecer uma casa. Sim, a mineração de Bitcoin gera muito calor, mas a única maneira de levar isso para sua casa é usando sua própria eletricidade. Aí ele continua: na minha opinião, essa não é uma oportunidade real que funcionará. Em vez disso, está aproveitando coisas que as pessoas ouviram falar, excesso de calor da mineração de Bitcoin e lucros da mineração, e está dando falsas esperanças de que existe uma maneira de um indivíduo se beneficiar disso, disse o especialista. E realmente eu fiquei pensando, e daí essa pergunta para se alguém entende aí de física, de como a dissipação do calor funciona, mas se o objetivo é aquecer, provavelmente deve ter algum tipo de dispositivo que tu pode construir que vai mais eficientemente transformar a eletricidade em calor. E daí agora falando como alguém que entende como funciona a mineração de Bitcoin, esse especialista que falou aí tá certo. Existem maneiras muito mais eficientes e melhores, circuitos melhores e maneiras de organizar a mineração de Bitcoin para que tu realmente tenha alguma chance de ganhar uma criptomoeda. Esses dispositivos provavelmente eles vão ser tão fraquinhos e eles vão gerar tão poucos hashes por segundo que é virtualmente impossível que tu tire qualquer grana disso. Talvez, né, se tu botar num pool de criptomoedas e contribuir bem pouquinho, tu possa ganhar um pouquinho ao mês, e daí, claro, se Bitcoin tivesse continuando a crescer especulativamente e nunca descesse, e tu pegasse esse dinheiro e talvez tirasse para investir em outra coisa, talvez tu conseguisse ganhar algum dinheiro, sabe? Mas eu tô mais por esse especialista que acha que não vai dar certo. Mas, pessoal, existem os fãs, e eu trouxe aqui porque eu achei muito engraçado como os fãs falaram. Olha só. Imagine um cenário semelhante em que a configuração de mineração criptográfica de um complexo de apartamentos produz moeda digital e energia térmica utilizável. Isso abre a porta para uma inovação em energia distribuída, para uma base mais ampla de partes interessadas, uma abordagem que poderia complementar os sistemas de aquecimento existentes e as estratégias de geração renovável, disse Morris. Peterson aqueceu sua própria casa por 2 anos e meio, usando equipamentos de mineração de Bitcoin, e acredita que o calor fornecerá energia para quase tudo no futuro. Você irá ao Home Depot em alguns anos e comprará um aquecedor de água com uma porta de dados, e sua água será aquecida com Bitcoin, disse o Peterson. Quem é esse Peterson? Simplesmente estamos falando do CEO da companhia Softworm, que vende esse tipo de produto. E só entre nós, Softworm é quase um nome tão engraçado e sexual como Microsoft, né? A gente já deixou essa piada longe, mas eu lembro dos Simpsons fazendo essa piada, eu lembro de ser engraçado o micro e mole, né? E esse é quente e mole aqui. Então assim, pessoal, o que a gurizada da Bitcoin quer está quente e mole, né? Desculpem a piada, tá horrível as piadas aqui hoje. Mas é que hoje era pra ser um vídeo descontraído e daí o stand-up saiu aqui, né, meu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de notícias, espero que vocês tenham achado interessante. Deem uma olhada no canal, vou deixar aqui alguns vídeos sobre esses assuntos que a gente falou, em que a gente entra em mais detalhes, tá? Mas é isso aí, muito obrigado pelo apoio sempre, fiquem de boas e nós nos vemos na próxima.